Você já se perguntou por que está se esforçando tanto e mesmo assim não sai do lugar? A realidade é que muitas vezes perseguimos aquilo que gostamos e admiramos em outras pessoas, mas ignoramos completamente aquilo em que realmente somos bons. Gastamos nosso tempo em projetos e sonhos que não condizem com aquilo que Deus colocou verdadeiramente de bom em nós. E esse vídeo é um convite para que nós possamos alinhar propósito, dons e direção de Deus, para que nós possamos viver plenamente, gastando a nossa energia para aquilo que realmente importa, gastando nosso tempo, despertando o dom de Deus que há em nós. Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente fica se espelhando nos dons e talentos de outras pessoas e naquilo que outras pessoas têm e não naquilo verdadeiramente que a gente é bom em fazer, em que a gente pode frutificar? Ou que muitas das vezes a gente fica com medo porque a gente não tem tantos recursos, a gente não tem tantas habilidades. Isso nos trava e nos impede de fazer aquilo de bom que Deus depositou nas nossas vidas. Aí a gente quer investir em sonhos, em projetos, que não é algo que nós temos habilidades para fazer. Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 ao 30, existe a parábola dos talentos. Acho que todo mundo conhece, mas eu vou dar uma resumida. A parábola dos talentos diz que um senhor, ele foi viajar e ele tinha 3 servos. E a cada um desses servos, ele deu talentos. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento. Foi embora. E quando ele voltou, ele ficou muito feliz com os 2 primeiros servos. Porque ao que ele tinha dado 5 talentos, multiplicou. Devolveu ele 10 talentos. Ao que ele tinha dado 2 talentos, multiplicou. E devolveu ele 4 talentos. E todos esses servos ele chamou de servo bom e fiel. E ao terceiro servo, que ele tinha dado 1 talento, ele não multiplicou. Ele ficou com medo. Ele escondeu o talento dele. E muitas das vezes acontece assim na nossa vida. Deus deposita coisas em nós, Deus deposita talentos, habilidades, e que a gente às vezes gosta tanto da quantidade que a gente vê naquela outra pessoa, que a gente diz, com isso aqui que eu tenho, eu não vou conseguir fazer. Porque o do outro é mais bonito, o do outro é mais inspirador, o do outro é mais assim, nossa, como aquela pessoa faz aquilo tão bem. Nossa, eu queria ter aquilo que fulano tem, eu vou tentar fazer isso. Aí a gente investe em coisas que a gente não vai conseguir desenvolver, porque a gente não é fulano. E eu não estou dizendo aqui que a gente não consegue desenvolver habilidades, não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre usar aquilo que Deus nos deu. A gente pode sim melhorar em muita coisa. A gente pode desenvolver habilidades, desenvolver talentos, e a gente precisa buscar conhecimento. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que buscar conhecimento. Eu estou dizendo aqui, para um pouquinho, preste atenção. Talvez seus planos não estejam dando certo, porque não era para acontecer agora, porque precisa melhorar alguma coisa, mas talvez você já parou para pensar se você está fazendo isso realmente porque é algo que você quer fazer, que é algo que você gosta de fazer, que é algo que te dá prazer para fazer para o reino de Deus, que é um talento que você tem, ou porque você está se inspirando em outra pessoa, porque você está olhando o que outra pessoa faz que é bonito. Gente, eu já tentei. Eu amo música. Inclusive, meu namorado é músico. Ele é violonista. Ele sabe tocar vários instrumentos, mas o foco dele é violão. Inclusive, ele é professor de violão. Meu irmão também é músico. Meu irmão toca violino e toca muito bem. Eu já tentei entrar na música. Primeiro, eu não consegui porque eu não era constante na música. É algo que eu admirava, mas não é algo que me dava... Eu queria tocar, eu admirava, mas não é algo que eu conseguia desenvolver porque eu não era constante naquilo. Primeira coisa, eu não era constante, tá? Não posso dizer também que é porque, enfim, eu era inconstante. Mas é algo que eu queria fazer porque eu achava muito bonito, que eu queria fazer, mas não era uma coisa assim, uau, que vai mudar minha vida. Tanto é que eu fazia aula de sax, eu já fiz aula de sax, já fiz aula de baixo. E eu ficava muito triste porque às vezes a minha aula batia na hora que acabava o ensaio dos adolescentes, isso quando eu era adolescente. E meus amigos, quando terminavam o ensaio, o povo fica ali conversando, né? E eu queria ficar conversando com meus amigos. Então, pra mim, aquilo não era tão importante. E hoje em dia, eu entendi. Aquilo ali não é pra mim, não adianta. Eu não nasci com isso, eu gosto muito de música, admiro quem é músico, mas isso não é o que tá aqui. O meu negócio é isso aqui, gente. Meu negócio é ler, meu negócio é teologia, meu negócio é vídeo. É isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu sei que Deus me deu talento para fazer. Não somente porque outras pessoas me comunicaram que eu sou boa nisso, mas eu entendi que realmente eu sou boa nisso que eu faço porque Deus me deu um talento para isso. E é esse o ponto do vídeo. Olhe para o que Deus depositou em você, porque nem sempre o que você admira de outras pessoas, você quer trazer isso para sua vida, é para você fazer. O Senhor depositou talentos em cada um.
eles conseguiram multiplicar. Existe um ponto aqui nessa parte da multiplicação. Deus nos dá talentos e dons, mas existe um porém. Nós temos a responsabilidade de multiplicar aquilo que Deus nos deu. Pode ser pouquinho. Poxa, eu só tenho um. O terceiro servo só tinha um. Mas ele tinha que dar os pulos dele. Porque Deus nos dá recursos, Deus nos dá meios, Deus nos dá talentos. É a responsabilidade nossa multiplicar. É nossa responsabilidade fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós somos chamados para expandir o reino. Então, dê seus pulos, entende? Desenvolva habilidades que são necessárias. Não é porque você não tem tal habilidade, eu tenho isso aqui, mas eu preciso dessa habilidade. Corra atrás dessa habilidade. O ponto desse vídeo não é falar sobre descobrir a vontade de Deus, não. O ponto aqui é desenvolver o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Esse é o ponto desse vídeo. Eu tenho um colega, ele já foi meu amigo muito próximo, mas hoje em dia a gente não é tão próximo, que dava para ver nitidamente que ele queria muito pregar. Ele sempre postou muita coisa lendo a Bíblia e tal, mas ele tinha uma trava muito grande. Ele travava muito, ele ficava muito nervoso. E ele sempre foi uma pessoa muito simpática, ele fala com todo mundo e tal, mas na hora de falar, de ir lá na frente do púlpito, ele travava. E teve uma certa vez que ele teve uma oportunidade no culto e ele falou, e ele ficou muito nervoso, mas com o tempo ele conseguiu desenvolver. Porém, hoje em dia, ele não foca mais nessa área de palavra. Ele tá na mídia da igreja. E, gente, ele é muito bom no que ele faz. Muito bom. Ele tá trabalhando com marketing, com essas coisas de vídeo. Eu acompanho ele. A gente não é mais tão próximo, mas a gente conversa às vezes. E ele é muito bom nisso que ele faz. E ele se encontrou nessa área. E ele desenvolveu habilidades nessa área. Porque, às vezes, a gente admira algo, mas aquilo não é pra gente. Aquilo não vai contribuir pro reino da maneira que, sabe? E esse vídeo é muito... Eu falo muito sobre uma área espiritual mesmo, de contribuição para o reino, mas eu também falo no nosso dia a dia, porque a Bíblia diz que a gente tem que glorificar Deus em todas as coisas. Nossas habilidades que Deus deposita em nós não servem só para a igreja, mas para o serviço do mundo. A Bíblia diz que a gente tem que fazer para os homens como se a gente fizesse para Deus. E se a gente tem que glorificar Deus em todas as coisas, então no nosso trabalho a gente consegue desenvolver as habilidades que Deus nos deu para o reino dele e para serviço de outras pessoas. A gente consegue usar tudo em prol do reino e a serviço de outras pessoas também. Entende? Você é um bom ouvinte. Você é um bom conselheiro. Você consegue usar isso no seu trabalho. Isso é em todas as áreas da nossa vida. O foco desse vídeo é: olhe para o que Deus depositou em você. Não fique buscando em outras pessoas. O nosso maior modelo é Cristo. Nós temos grandes homens e grandes mulheres na Bíblia. Temos sim. E nós devemos nos inspirar neles, naquilo que eles têm de bom, mas eles também tinham falhas, tinham defeitos. O nosso maior modelo é Cristo. Pare de ficar se comparando com fulano, com ciclano. Gente, não. Faz aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. É pouquinho? É, mas faz. Faça o que você é bom em fazer. Desenvolva habilidades. Tá? Isso na área espiritual e isso na área, assim, material dizendo... Sabe, busque cursos, busque se aperfeiçoar, busque fazer coisas que você gosta de fazer. E não porque fulano, porque ciclano, porque não. E se Deus não quiser isso pra mim, se Deus... Gente, você tá honrando ao nome de Deus? Você tá desenvolvendo habilidades? Você tá fazendo aquilo que glorifica o nome do Senhor? Então faça. Só não vai querer fazer coisas porque fulano faz assim, entendeu? Esse é o ponto. Faça porque você quer fazer, porque Deus depositou algo em você para você desenvolver. Siga isso. E depois eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre essa questão de vontade de Deus, tá? Porque é uma coisa que dá muito nó na nossa cabeça. Deus quer esse emprego para mim, Deus não quer. Eu vou fazer um vídeo sobre... Busque fazer aquilo com excelência, o que Deus depositou em você. Desenvolva. E é isso, tá? E eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui no canal. Eu tô muito feliz. A gente já tá com mais de 250 inscritos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu tô muito, muito feliz, muito de verdade. Obrigada a cada um que se inscreveu, a cada um que compartilhou. E eu vou tentar me organizar para postar 2 a 3 vídeos por semana, tá, gente? Mas é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo para as meninas, um abraço para as meninas. Até a próxima. Fiquem com Deus e busque frutificar, tá bom? É isso. Tchau, tchau.